Então, depois da América e da África, é hora do continente favorito de todos, e eu definitivamente não estou sendo parcial aqui, Europa. Neste vídeo, vamos continuar a série que tenho feito ultimamente e olhar para alguns dos países não reconhecidos na Europa. Agora, existem tantos exemplos de países não reconhecidos na Europa que eu não tinha ideia de por onde começar. Provavelmente terei que fazer uma segunda parte para todos esses, mas tentei escolher alguns dos mais interessantes para este vídeo. Primeiro, a República de Connacht. Isso também é conhecido apenas como a República Irlandesa. Ela existiu em 1798 e é considerada um estado fantoche revolucionário da França. É interessante porque seu governo foi definido como uma república federal presidencial tão cedo na história. Foi proclamada durante a Rebelião Irlandesa de 1798, que veio na sequência das Guerras Revolucionárias Francesas. Em teoria, a República reivindicava toda a ilha da Irlanda, mas seu controle real estava limitado a apenas partes da província de Connacht, daí o nome. O exército real irlandês, contrário à rebelião, controlou as principais cidades, levando a nova república ao fracasso. A história da proclamação é realmente muito legal. Foi declarada no dia 22 de agosto de 1798 pelo general Humbert, um francês que comandava uma força de 1000 soldados franceses enviados para ajudar os irlandeses em sua revolta contra os britânicos. A república teve tempo suficiente para ordenar a impressão de dinheiro, mas não muito tempo para colocá-lo em uso. No dia 8 de setembro do mesmo ano, a nova república terminou na Batalha de Ballinamuck. O presidente Moore, que o general Humbert havia nomeado, foi capturado pelos britânicos e morreu sob custódia no ano seguinte. O general Humbert e seus homens foram capturados e enviados de volta à França. A seguir, o cantão de Cartagena. Você sabe como a Suíça é dividida em cantões? Bem, algumas pessoas tiveram a ideia de pegar esse mesmo modelo e aplicá-lo em outro lugar, a Espanha. O Cantão de Cartagena, ou o Cantão Murciano, é considerado uma insurreição federalista que ocorreu na Primeira República Espanhola em 1873 a 74. O objetivo da revolta era estabelecer um regime de cantão federal na área e expandir o modelo para o resto da Espanha, criando um estado federalista completo. Houve outras rebeliões em toda a Espanha, mas a de Cartagena foi a que durou mais tempo, conseguindo evitar e resistir às forças do governo central. A história da bandeira que eles usaram é bem engraçada, apesar de eu não ter certeza se é verdade. Aparentemente, quando eles tomaram o castelo de Galeras na área, por algum motivo tinham uma bandeira do Império Otomano. Eles então procederam a tingir a estrela em crescente de vermelho e levantar a bandeira toda vermelha como o símbolo de seu federalismo e autonomia local. No pouco tempo em que existiram, eles também conseguiram criar uma moeda local que eram simples moedas de prata. No entanto, em janeiro de 1874, o exército do governo espanhol conseguiu superar a revolta local e acabar com a esperança de federalismo na Espanha. Alguns vídeos atrás, mencionei a possibilidade de uma Trácia independente e muitas pessoas discordaram corretamente da possibilidade, mas há um exemplo disso em uma história um tanto recente, a Trácia Ocidental. Apesar de ser apenas um governo provisório, foi uma pequena república não reconhecida e de curta duração estabelecida na Trácia Ocidental de 31 de agosto a 25 de outubro de 1913. Sendo renomeado como governo independente da Trácia Ocidental, a capital era a cidade de Gumulsin, agora Komotini, na Grécia. Na Primeira Guerra dos Balcãs, a Bulgária conquistou esse território. Na Segunda Guerra dos Balcãs, a Grécia o obteve. Após a guerra, os gregos deveriam retirar seu exército e o fizeram, mas não queriam que os búlgaros tomassem a terra e por isso pediram aos otomanos para ocupá-la, especialmente porque os otomanos não participaram do tratado que encerrou a guerra. Provavelmente um dos poucos exemplos de Grécia e otomanos estando do mesmo lado. Como a Bulgária não queria irritar o Império Otomano, eles também recuaram seu exército e a área se tornou de fato sob o controle dos otomanos, e assim um estado autônomo foi declarado com o apoio otomano.
No entanto, os britânicos não gostaram disso e pressionaram a Bulgária e os otomanos a assinar o Tratado de Constantinopla, que permitiu reivindicações turcas ao reconhecimento da Trácia Oriental e reconheceu a Trácia Ocidental como parte da Bulgária. Os otomanos retiraram suas forças e, no dia 25 de outubro, a área foi devolvida à Bulgária. A parte sul da área foi finalmente anexada pela Grécia em 1920 e tem sido parte do país desde então. O próximo me surpreendeu muito. É chamada República de Pereloia. De 1918 a 1923, uma pequena área da Lituânia se tornou independente, usando honestamente uma das bandeiras mais legais que já vi. Tudo aconteceu por causa da Primeira Guerra Mundial. Após o conflito, a Lituânia lutou para estabelecer estruturas estatais funcionais e defender sua independência contra a Alemanha, a União Soviética e a Polônia. Em novembro de 1918, respondendo a tal situação, os locais estabeleceram um comitê paroquial autônomo, muitas vezes chamado de República de Berloia. Curiosamente, era governado por um homem chamado Jonas Sesnulevicius, um veterano do exército imperial russo. A república tinha seu próprio tribunal, polícia, prisão, moeda chamada perlojas litas e um exército de 300 homens que realmente entraram em batalha contra várias unidades militares. O governo do Sul foi preservado mesmo durante a Guerra Soviética-Lituana em 1919. Após a Guerra Polaco-Lituana pela região de Vilnius, Perloja estava na zona neutra estabelecida pela Liga das Nações, e assim, em 1923, foi dividida ao longo do rio local, deixando um lado para a Lituânia e outro para a Polônia. O quinto país nesta lista é a Monarquia do Norte em Portugal. Oficialmente se autodenominava uma restauração do Reino de Portugal, que na época já havia sido substituído pela Primeira República do país. Agora, infelizmente, este não foi governado por um Stark. Este Reino do Norte foi um governo revolucionário e monarquista de curta duração, no norte de Portugal, no início de 1919. O movimento também era conhecido como o Reino de Trolitânia e tinha sede na cidade do Porto, durando apenas de janeiro a fevereiro daquele ano. Mas essa restauração da monarquia nem sequer tinha o apoio do rei deposto. Era apenas um grupo de pessoas que eram contra o regime republicano. Eles também não tinham forte apoio popular e, somado à estrutura desorganizada, isso levou ao seu rápido desaparecimento. A República de Lobé, também conhecida como República de Albona, uma república autônoma de curta duração proclamada por mineiros da cidade de Albona, em Istria. Com o colapso do Império Austro-Húngaro após a Primeira Guerra Mundial, a Itália recebeu a região de Istria. Então começou a revitalizar o potencial econômico desses territórios. Pouco depois, apoiadores de Mussolini ocuparam a sede do Comitê dos Trabalhadores em Trieste em 1921. Por causa disso, e o que os locais viam como uma relação exploratória com os mineiros da área, uma greve geral de cerca de 2.000 mineiros estourou. Os trabalhadores proclamaram a república nas minas ocupadas, sob o lema Cova e Nasa, que significa "a mina é nossa". Eles organizaram um governo local e começaram a gerir a produção das minas por eles mesmos. Mais tarde naquele ano, a administração italiana em Istria decidiu suprimir a nova república usando força militar e eles conseguiram, trazendo um fim à república local. Apesar de não sobreviver como um estado independente, disse que essa resistência contra os italianos naquela época pavimentou o caminho para a resistência geral contra o regime de Mussolini nos anos seguintes. Um pouco ao nordeste está outra, Gagauzia. Hoje, essa área está na Moldávia e é conhecida como a Unidade Territorial Autônoma de Gagauzia. Sua autonomia é etnicamente motivada pela predominância do povo gagauz, que são principalmente pessoas de fala turca e ortodoxas. Em 1812, a Bessarábia, anteriormente a metade oriental do Principado da Moldávia, foi anexada pelo Império Russo. As tribos locais foram forçadas a sair pelos russos, que então realocaram o povo gagauz para a região, vindo da Bulgária Oriental. Os russos pareciam ter esse hábito de realocar os nativos das áreas que conquistavam. Quase 100 anos depois, em 1906, ocorreu uma revolta local de camponeses que no inverno daquele ano declararam a República Autônoma de Comrat, mas durou apenas 5 dias antes dos russos retomarem o controle. No entanto, essa não foi a única experiência de independência para o povo gagauz na região.
Em 1990, a República Socialista Soviética Autônoma de Gagauz foi proclamada, meio que se separando da Moldávia. 2 dias depois, o Conselho Supremo da Moldávia realizou uma reunião de emergência e foi tomada a decisão de declarar a nova república ilegal e inconstitucional. Voluntários moldavos e policiais foram enviados à área para restaurar a ordem. No entanto, soldados da União Soviética intervieram em ambos os lados para parar o conflito. Em dezembro de 1994, um documento sobre a integração pacífica de Gagauzia com direitos autônomos foi assinado. E assim, a República Gagauz foi legalmente dissolvida e se tornou a Unidade Territorial Autônoma de Gagauzia até hoje. Bem ao norte, mas também de certa forma relacionada à Rússia, a República de Utuha. Eu já mencionei isso em um vídeo, mas realmente não consegui encontrar informações sobre o assunto. Dessa vez eu consegui, então aqui está. De 1918 a 1920, ocorreu a República de Utuape, com uma bandeira de cruz nórdica verde, preta e vermelha, e provavelmente o brasão mais legal de todos os tempos de um urso balançando uma espada. A origem do estado aparentemente é na Finlândia, onde algumas pessoas em 1906 tiveram a ideia de unir a região da Carélia. Depois de uma guerra civil e conflitos com os soviéticos, a Finlândia finalmente se tornou um país em 1919, como o governo provisório da Carélia Branca. Inicialmente, o estado foi escolhido para ser parte da Finlândia. Mais tarde, no entanto, foi estabelecido como independente em aliança com a Finlândia. Os soviéticos não gostaram muito da ideia de perder o território e fortalecer o vizinho, então eles intervieram. Devido ao tamanho do Exército Vermelho, disse que a Finlândia não teve escolha senão aceitar as reivindicações soviéticas na área. E foi quando descobri que, hoje em dia, a República da Carélia realmente existe, sendo um sujeito federal da Federação Russa. Eu não fazia ideia sobre isso, pensava que era apenas um território aleatório da Rússia. E finalmente a República do Don, também na Rússia, era uma república antibolchevique autoproclamada independente, formada pelas forças armadas do sul da Rússia que existiu durante a Guerra Civil Russa de 1918 a 1920. A República do Don reivindicava o território da região do Don ao redor do rio, com a cidade de Novocherkassk como sua capital. A bandeira era um tricolor azul, amarelo e vermelho com um brasão de armas muito legal ao estilo Game of Thrones de um veado atingido por uma flecha. A República do Don deixou de existir após os cossacos do Don, que formavam uma parte essencial do Exército Branco, serem derrotados pelo Exército Vermelho na Guerra Civil Russa. A vasta maioria dos cossacos foi totalmente destruída, resultando no eventual desaparecimento do movimento de independência. Como mencionei, há muitos outros países não reconhecidos na Europa. Se você conhece algum que gostaria que eu mostrasse em um vídeo, deixe um comentário abaixo. É realmente divertido, pelo menos para mim, ver esses países porque, por trás de uma declaração unilateral ou apenas mal sucedida de independência, geralmente, se não sempre, há uma história realmente boa. Seja parte de um evento histórico maior ou apenas por causa da ideia louca de uma pessoa ou grupo de pessoas. Obrigado por assistir, se gostou, inscreva-se. Te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.